bem-vindo ao Descomplicando o Direito Civil, seu canal descomplicado de direito civil aqui no YouTube. Bom, turma, na aula passada eu falei acerca das pessoas jurídicas com foco na esfera privada e faltou mencionar acerca das empresas públicas, que são pessoas jurídicas também, de direito privado, e vamos entender o porquê disso, ok? Mas então, o que seriam empresas públicas de direito privado? Olha só, turma, as empresas públicas têm natureza peculiar, isso deve ficar claro, porque é tida como pessoa jurídica de direito privado, porém constituída por capital exclusivamente público. Aliás, sua denominação decorre justamente da origem do seu capital, isto é, público, e poderá ser constituída em qualquer uma das modalidades empresariais, correto? Bom, dando sequência, a finalidade das empresas públicas está na exploração da atividade econômica, o que será em caráter excepcional, pois, de acordo aí com a Constituição Federal, o Estado ele não poderá prestar qualquer atividade econômica, mas poderá intervir quando houver, preste atenção, relevante interesse coletivo ou imperativos de segurança nacional, correto? Vejamos a regra constitucional que trata do assunto. Vamos lá? Bom, se formos na Constituição, no artigo 173, teremos os seguintes dizeres. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Fato é que, apesar do nome, empresa pública, serão tidas como pessoa jurídica de direito privado, considerando, pessoal, que o objetivo delas é exercer atividade principalmente privada, de natureza empresarial, correto? Bom, a ideia do nome empresa pública é porque a origem do capital é pública, mas a pessoa jurídica não, tendo caráter privado, correto? Bom, exaurindo o conteúdo acerca das pessoas jurídicas de direito privado, passamos agora ao tema principal da aula de hoje, a ideia de personalidade jurídica e, na sequência, a desconsideração da personalidade jurídica, correto? Bom, vamos lá? Bom, criando a ideia de personalidade jurídica. Continuando então a aula, turma, devemos lembrar que, além da personalidade civil, que são entes humanos, como já mencionado em aulas passadas, dotados de personalidade, ou seja, a personalidade civil, ela, são aí entre entes humanos dotados de personalidade desde que nasçam com vida. Já falamos a respeito, Porém, haverá o Instituto da Personalidade Jurídica, que diz respeito à personalidade da pessoa jurídica. Olha que interessante. Mas em que situação, em que momento podemos dizer e atribuir à pessoa jurídica o atributo de personalidade jurídica? Quando é que isso começa? Turma, prestem atenção. Se atentem à palavra registro, ou seja, o registro das pessoas jurídicas é o ato que dá início à personalidade jurídica, pelo menos das pessoas jurídicas de direito privado, assim é que ocorre, ok? Ok, vamos lá. Assim, por exemplo, temos uma sociedade que se torna pessoa jurídica. Como funcionará? Será necessário inscrever seu contrato social no cartório civil das pessoas jurídicas ou na junta comercial, dependendo se tratar de sociedade simples ou empresária. Lembrando que o registro dos atos constitutivos feito na seccional da OAB é o ato que confere personalidade jurídica a quem, gente? À sociedade de advogados. Não se esqueçam disso, correto? Bom, o mesmo acontece com as associações e fundações, ok? Já as empresas públicas são criadas conforme os procedimentos estabelecidos em lei especial, que autorize a sua criação. Bom, vamos lá.
Além disso, o registro servirá também para dar segurança, autenticidade e eficácia a todos os documentos das pessoas jurídicas, tais como alterações contratuais, contratos em geral, entre outros, correto? Dando-se baixa no registro, extingue-se as pessoas jurídicas, certo? Continuando, outro ponto importante é o fato de que a pessoa jurídica possui titularidade processual, ou seja, poderá ser parte numa demanda judicial propondo ações, quanto ter ações propostas em face dela. Uma das consequências da pessoa jurídica adquirir personalidade jurídica é a sua responsabilidade patrimonial, ou seja, significa dizer que ela terá um patrimônio completamente diferente do patrimônio dos seus sócios. Será com o patrimônio da pessoa jurídica que ela vai responder pelas obrigações contraídas. Nesse sentido, podemos afirmar que os patrimônios pessoal do sócio e da pessoa jurídica são completamente diferentes. Se atenham a isso. Isso é muito importante. Continuando, vamos fazer um breve resumo. Relevante saber que, criada a pessoa jurídica, registrada a pessoa jurídica, forma-se a sua personalidade jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica terá, a partir de agora, autonomia própria, seja negocial, processual e patrimonial. Correto? Agora, que vocês já estão com uma base, uma noção do que esta ideia de, criada aí pelo direito de personalidade jurídica, podemos nos adentrar no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, correto? Seguinte, turma, vamos lá. Aula, dando sequência, desconsideração da personalidade jurídica. Basicamente, para que todos possam compreender, haverá a desconsideração da personalidade jurídica quando e por algum motivo houver, presta atenção, haverá desconsideração da personalidade jurídica quando e por algum motivo houver ilicitude, desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso de direito, excesso de poder, obstáculo, dentre outros. A pessoa jurídica acaba prejudicando algum credor ou credores, fazendo com que este busque o judiciário para cobrar a dívida que lhe é devida por direito, correto? Vamos agora, através de uma simples animação, explicar como se sucede. Preste atenção aqui nesta animação, correto? Vamos lá. Bom, o credor vai apresentar um requerimento ao juiz e este, encontrando requisitos legais, para que possa desconsiderar a personalidade jurídica, permitirá que se retire o escudo que protege o patrimônio da personalidade jurídica, quebrando, naquele momento, o tal escudo que protege, alcançando, assim, o patrimônio pessoal dos sócios culpados daquela sociedade, para então quitar a dívida dos credores prejudicados. Correto, pessoas? Voltando, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ao contrário do que possa parecer, turma, é, na verdade, uma afirmação do próprio Instituto da personalização da pessoa jurídica, na medida em que não a anula, ou seja, a personalidade jurídica, ela continua existindo, apenas não a considera para certos atos praticados em determinado momento, quando há, por exemplo, um desvio de finalidade, ou uma confusão patrimonial, ou um abuso de direito, ou excesso de poder, dentre outros, correto? Veremos isso mais adiante. Por isso, não há falar, preste atenção, turma, não há falar em despersonalização da pessoa jurídica, que continua, sim, personalizada, mas desconsidera sua personalidade por algum fato excepcional, episódica, para alguma dívida que precisa ser paga e que venha a ocorrer durante o funcionamento de alguma pessoa jurídica, correto?
Tanto que, uma vez paga a dívida, o débito, restaura-se novamente a ideia de separação patrimonial do sócio e da sociedade, ok? Seguindo novamente o princípio aí, claro, da separação patrimonial. Isso é muito importante. Outro ponto importante é o instituto da desconsideração só deverá ser aplicado quando não for possível responsabilizar os sócios pessoalmente ou seus administradores por outros meios já previstos em lei. É o que a gente chama de ultima ratio, ou seja, é a ideia de último recurso, último instrumento a ser utilizado, ok? Última ratio. Vamos lá. A desconsideração é, na verdade, uma forma de adequar uma pessoa jurídica aos fins para as quais a mesma foi criada. Vale dizer, é a forma de limitar e coibir o uso indevido deste privilégio que é a pessoa jurídica, reconhecendo a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. Ou seja, nesse sentido, desvirtualizada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz e justo do que retirar os privilégios que a lei aí lhe assegura, correto? Isto é, descartar a autonomia patrimonial, no caso concreto, ou seja, esquecer a separação entre sociedade e sócio e que leve a estender os efeitos das obrigações da sociedade. Assim, os sócios ficam inibidos de praticar atos que desvirtuem a função da pessoa jurídica, pois, caso façam, não estarão sob o amparo aí da autonomia patrimonial, podendo chegar até no seu patrimônio pessoal. Ok? Turma, olha só. A desconsideração, da personalidade jurídica parte de dois pressupostos. Primeiro, a pessoa jurídica tem personalidade distinta das dos sócios, correto? Segundo, a responsabilidade dos sócios, ela é limitada. Caso se trate de sócio com responsabilidade ilimitada, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica, simplesmente por não ser necessário, uma vez que o patrimônio dos sócios responde mesmo aí pelas dívidas da sociedade, correto? Bom, turma, dando sequência à aula, agora falaremos da classificação da desconsideração da personalidade jurídica. É esse nome gigante mesmo. Vamos para a classificação da desconsideração da personalidade jurídica? Ok. Turma, a desconsideração da personalidade jurídica é classificada em direta e inversa, ok? Direta e inversa. Na desconsideração direta, aqui o devedor da dívida é uma pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica é a devedora. Deverá ela reparar o dano. Ela é responsável em pagar algo. Entretanto, vai se buscar no patrimônio de uma pessoa física, ou seja, dos sócios ou administradores, causadores do dano para saldar credores. Ok? Agora, olha só. Na desconsideração inversa, aqui o devedor da dívida é uma pessoa física da qual ela é sócia ou administra, de alguma empresa, por exemplo. Ou seja, prestem atenção, a pessoa física é a devedora. Vamos lá? Vou passar um exemplo para vocês entenderem. Acontece, por exemplo, que o patrimônio que o João, por exemplo, compra, ele coloca no nome da empresa. Neste caso, buscará o patrimônio não da pessoa física de João, mas da pessoa jurídica que se encontra o patrimônio, ok? Vamos exemplificar agora. João, para esconder patrimônio de sua esposa, Maria, por exemplo, o que ele faz? Sabendo que vai divorciar, ele dá, pela malandragem ali, o que ele faz? Ele compra 2 bens e coloca no nome da empresa. Eles são casados no regime da comunhão parcial de bens. Nesse sentido, turma, os bens comprados durante o casamento fazem parte da massa de bens do casal, correto? Assim, Maria, que foi enganada e descobrindo a fraude, no momento da partilha, poderá pleitear a desconsideração da personalidade jurídica para retirar
da pessoa jurídica o patrimônio justo e pertencente a ela, ok? A desconsideração inversa já é utilizada pela doutrina, jurisprudência desde 2003 e tipificada nos artigos 1026 do Código Civil e o artigo 133, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, correto? Continuando, a desconsideração da personalidade jurídica direta poderá ser subjetiva ou objetiva, ok? E a subjetiva ainda se divide em teoria maior e teoria menor, correto? Turma, vamos lá, para não haver confusão. Então, haverá desconsideração subjetiva quando ela for motivada, ou seja, tiver um motivo. São situações em que haverá necessidade de se provar o dano para pleitear a desconsideração da pessoa jurídica. Essa se divide em teoria maior e teoria menor, correto? Bom, vamos entender agora a diferença de teoria maior e teoria menor. Turma, na teoria maior, como o próprio nome nos diz, ela é chamada assim porque oferece maior dificuldade para desconsiderá-la. Exige um número maior de provas, a argumentação será maior, levando em conta que a desconsideração da personalidade jurídica é exceção à regra principal, não é para acontecer a todo momento. Haverá necessidade, então, de uma prova motivada de ilicitude praticado pela pessoa jurídica. Vamos a um exemplo? O artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Correto? Parágrafo 1º. Define desvio de finalidade. Desvio de finalidade, turma, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Vamos a um exemplo? Um sócio, ele usa a personalidade da pessoa jurídica como escudo para cometer ato ilícito. Imagina, por exemplo, uma empresa têxtil que trabalha com a fabricação e produção de tecidos. Compra um montante, por exemplo, de 1.000 máquinas agrícolas. Ora, a prática em si desta compra, ela não é ilícita. Contudo, é nitidamente claro o desvio de finalidade, comprometendo o gestor com o capital social daquela empresa. O parágrafo 2º define o que seria a confusão patrimonial. Vamos dar um exemplo? Se o sócio compra com dinheiro da pessoa jurídica uma casa e a coloca no seu nome, é clara a confusão patrimonial. Sócios que pagam conta de empresa com dinheiro pessoal e vice-versa configura também uma confusão patrimonial, correto? Vamos lá. Vamos a outro exemplo da teoria maior. Artigo 28 caput do Código de Defesa do Consumidor. Se a gente for lá, vamos encontrar. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração. Vejam, prestem atenção, há necessidade de se provar algum atributo acima mencionado, para que então desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e a responsabilizar o sócio aí, ou administrador pelo dano causado, correto? Turma, o rol citado acima, ele não é taxativo. Cuidado, é apenas exemplificativo, correto?
Na teoria menor, falamos da maior. Agora, na teoria menor, como o próprio nome diz, ela é chamada assim porque oferece menor dificuldade para desconsiderá-la. Turma, sempre que houver qualquer obstáculo ou inadimplemento ao ressarcimento, ao pagamento, à reparação de danos, ou seja, não precisa necessariamente haver uma ilicitude, correto? Ela tem se aplicado em casos específicos, tá? Tais como relações de consumo, empregados e dano ambiental. Vamos aos exemplos? Deixa eu pegar aqui o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Ele nos ensina o seguinte, que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil? Olha só. Uma empresa situada no estado do Ceará. Ela é condenada, por algum motivo, a pagar uma alta indenização para alguém, correto? Guarda essa informação. Porém, a empresa dispõe de seus bens lá no estado do Rio Grande do Sul, ou mesmo os bens estão em uma sede no exterior. Há ilicitude, neste caso? Não tem ilicitude, turma, mas haverá obstáculo no pagamento da reparação indenizatória, correto? Nesse sentido, não se terá acesso a esses bens de forma rápida ou que seja proveitoso para a pessoa ser ressarcida, às vezes ela não tem interesse. Poderá, então, desconsiderar a personalidade jurídica para chegar nos bens dos sócios ou administradores, resolvendo o cumprimento da obrigação e reparando o dano causado. Outro exemplo muito atual seria a tragédia aqui, da Samarco Mineração, que danificou gravemente o meio ambiente, recebendo aí com certeza uma multa indenizatória. Turma, prestem atenção, se a Samarco ficasse inadimplente, ou seja, não arcasse com seu compromisso, não honrasse com a sua obrigação, deixando de pagar a multa, desconsiderava a personalidade jurídica e buscava no patrimônio pessoal dos sócios ou administradores bens para saldar a multa indenizatória. Correto? Vamos lá. Falamos da desconsideração subjetiva, dividida em teoria maior e menor. Falta falar da desconsideração objetiva. Ok? Vamos lá? Seguinte, turma. Haverá, não pisca, haverá desconsideração objetiva quando ela não é motivada. Ou seja, a lei determina objetivamente que desconsidere a pessoa jurídica. Não importa o motivo, pessoal. Isso não faz importância aqui. Ela é objetivamente colocada, entendeu? Exemplo, artigo 135 do Código Tributário Nacional. Haverá dispositivos lá que determinará a pessoa jurídica a fazer X, Y, Z ato, por exemplo. Caso não faça, responderá objetivamente a pessoa jurídica, desconsiderando-a e indo ao patrimônio dos sócios ou administradores a fim de saldar dívidas não cumpridas. Correto? Vamos aos efeitos da desconsideração agora. Correto? Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica são 4, em suma, os mais importantes. Primeiro efeito, não põe fim à pessoa jurídica, correto? Ou seja, a pessoa jurídica, ela continua existindo, bem como a sua personalidade. É somente para certos atos que a sua personalidade é ineficaz. Segundo efeito, a desconsideração é provisória, sendo usada no tempo necessário para a prática dos atos que a ensejou. Terceiro efeito, a desconsideração será aplicada somente em casos específicos. É exceção à regra principal, turma, ou seja, a personalização da pessoa jurídica é a regra, sendo a desconsideração dela uma exceção, correto? Quarto efeito, só atinge os sócios administradores beneficiados. Como a desconsideração existe para inibir abusos da pessoa jurídica,
Nesse sentido, somente os sócios ou administradores que levaram vantagem com este abuso é que terão o seu patrimônio pessoal atingido. Nada mais que justo, né, turma? Correto? Bom, é isso. Esses 4 efeitos aí são muito importantes e vocês precisam saber isso na ponta da língua, tá certo? Agora, turma, observem o quadro exposto que irei apresentar a partir de agora. Faremos nele um resumo do que acabamos de estudar. Vamos lá? Preste atenção aqui. A desconsideração da pessoa jurídica poderá ser direta ou inversa. Será direta quando o devedor da dívida é uma pessoa jurídica e busca no patrimônio da pessoa física bens para saldar credores. Será inversa quando o devedor da dívida é de uma pessoa física, sócio ou administrador, e busca no patrimônio da pessoa jurídica bens para saldar credores. Na forma direta, divide-se em subjetiva e objetiva. Na subjetiva, é impulsionada por algum motivo, sendo necessário provar o dano causado. Na objetiva, ela não é motivada. Falamos aqui, não importa o motivo. A lei determina objetivamente que desconsidere a pessoa jurídica. Na subjetiva, divide-se em teoria maior e teoria menor. Na teoria maior, há maior dificuldade para desconsiderá-la. A argumentação é maior, é motivada por ato ilícito cometido pelo sócio ou administrador, correto? Já na teoria menor, oferece menor dificuldade para desconsiderá-la, sempre que houver qualquer obstáculo ou inadimplemento ao ressarcimento, ao pagamento, à reparação de danos, ou seja, não precisa necessariamente haver uma ilicitude, correto? Bom, pessoal, chegamos no final da aula. Devemos lembrar que ainda existem alguns tipos especiais de desconsideração, como a expansiva, a suspensiva e a conjuntiva, que serão administradas, em momento oportuno na aula de Direito Empresarial. Agradeço a atenção, ficamos por aqui, fiquem com Deus, até o próximo bloco.